Esta conferência será gravada agora. Boa noite, pessoal. Eu sou o Jean Pérez, sou Vim Legend e hoje estou aqui com o Matheus, com o Magnum e André Pulia. E hoje nós vamos falar de proteção do Salesforce. A Vim tem um produto totalmente SaaS que faz a proteção de várias cargas do Salesforce. Então hoje a gente vai explorar essas cargas que a Vim consegue fazer a proteção, certo? Inicialmente, Magnum, Matheus, querem se apresentar só para a gente começar a rodar aqui os slides? Bom, para quem não me conhece ainda, gente, Matheus Wolff, sou Vim Vanguard, também um VUG Leader e ativo na comunidade aí. Perfeito. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Magnum, eu sou engenheiro de sistemas aqui na Vim e cubro a região sul, parte do sudeste. Estou aqui para apoiá-los também no que for preciso. Muito bom. Pulia também está aqui conosco. Pulia, quer só dar um alô aí para a galera? Não sei se o Pulia... Mas eu vou seguindo aqui, depois eu passo a palavra aí. Mas a agenda de hoje, pessoal, basicamente a gente vai passar aqui uma ideia geral da comunidade, o que é a comunidade e como nós entregamos o conteúdo aqui para a comunidade Vim. O que pode dar errado no Salesforce? Então a gente tem alguns slides aqui que o Magno vai apresentar que basicamente muita coisa pode dar errada e a Vim desenvolveu esse produto basicamente para fazer a recuperação dessas cargas de trabalho quando for necessário. Também vamos falar sobre a responsabilidade compartilhada que nós temos hoje em um ambiente SaaS, sobre o VDC, que é uma plataforma da Vim totalmente SaaS, e também a gente vai abrir aqui para algumas dúvidas, tá? Então, visão geral da comunidade. Então, para quem ainda não conhece a comunidade da Vim, a gente tem o QR Code aqui que vai direcionar vocês diretamente para o site da comunidade. A comunidade ela existe já há 5 anos, então é uma comunidade que já tem muitos integrantes, já tem muitos posts, muitos vídeos, muitos eventos que nós fazemos aí, alguns eventos anuais, alguns eventos trimestrais. Então, é uma comunidade que sempre está trazendo muita novidade do produto, também a parte comercial que os produtos podem trazer. Qualquer um pode trazer o seu conhecimento, então, se você tem alguma experiência com o VBR, com a própria proteção do Salesforce que a gente vai falar hoje, com a proteção do Office 365, por exemplo, proteção de máquinas físicas, máquinas virtuais, você pode compartilhar conosco aí quais são, qual que é a arquitetura que tu montou, por exemplo, quais os desafios que tu teve durante essa progressão utilizando a ferramenta. Tem alguns grupos temáticos, então se você tem, por exemplo, ambiente na nuvem, se você tem Kubernetes, uh, a Vim tem alguns produtos específicos, né, para esse tipo de ambiente e você também pode compartilhar nesses grupos específicos. Então, a comunidade ela é administrada por usuários para usuários, então existem muitas frentes que são abordadas aqui dentro da comunidade. É uma maneira excelente de você conhecer pessoas que trabalham, né, com a Vim Software, que trabalham já há muitos anos com a Vim Software, inclusive. Tem pessoas que, desde o início da Vim, ela já está compartilhando algumas coisas e vem populando artigos. Então, é muito legal a gente ter essa sinergia com as pessoas que conhecem há muito tempo os produtos. Então, existem grupos de todo mundo, então existem pessoas que falam espanhol, alemão, francês, até árabe, português e muito mais. Então, é uma comunidade global, certo? Além disso, nós também temos alguns espaços das certificações, que é extremamente importante. Então, se você está buscando aí VMCA, que já está no final da vida, mas ainda você tem a oportunidade de tirar VMCA, VMCE, então tem um local específico falando de certificação. Então, se você está estudando para certificação,
é extremamente importante já conhecer a comunidade, porque vai ter muitos insights que eu tenho certeza que vai te ajudar na prova. Assim como me ajudou para tirar a VMCA, por exemplo, então pode ajudar qualquer pessoa, né? Então aqui até tem um exemplo desse tipo de ajuda, né? Então existem muitos posts aqui que eles são bem profundos mesmo, falando da tecnologia e como a prova ela pode ser abordada, tá? Vou passar a palavra rapidamente para o Matheus para falar aqui dos programas. Então hoje a gente tem 3 tipos de programas, né? Matheus, quer comentar rapidamente aqui sobre os programas? Boa, valeu, Jean. Então, basicamente, gente, o programa destinado para usuário final aqui vai ser o Vim Legend e o Vim Vanguard. Vim MVP é um programa voltado para funcionários da Vim. E eu gosto muito de dizer que o Legends ele é voltado para conteúdo que tu posta dentro da própria community, dentro do próprio hub, community.vim.com. Todo broadcast que tu faz lá dentro é levado em conta para tu conseguir entrar dentro do programa Vim Legend. E já o Vim Vanguard, ele é mais voltado na tua própria rede social. Então, seja um blog, seja um canal no YouTube, seja um post no LinkedIn, o broadcast desse conteúdo, ele é voltado para a tua rede social, de fato. Hoje, esses dois programas estão equilibrados, todos eles, as vantagens que um Vim Legend tem é a mesma vantagem que o Vim Vanguard, e óbvio, né, além de todo o networking, todo o know-how que a gente consegue, junto com os SEs, junto com o Magno, junto com os SEs ao redor do Brasil, também tem aí uma série de benefícios, como brindes, como tem uma viagem que é o Vincent Summit, que a gente faz ela uma vez por ano, ela vai estar rolando agora de novo em novembro, então a gente costuma ter acesso antecipado das coisas e grandes vantagens aí em participar dos programas. Boa. Obrigado, Matheus. Então, esse foi o único slide que eu não traduzi para não ficar um pouco. Ficaria um pouco estranho traduzir esse slide. Então, basicamente, o que o Matheus já falou. Nós temos acessos aí a NFR, a produtos beta, licenciamento. Então, a gente consegue testar realmente esses produtos e também consegue já trazer, por exemplo, um artigo novo sobre um produto que vai ser lançado. Então, produtos pré-lançados a gente já consegue ter acesso, né? A gente consegue alguns cursos e treinamentos também de VMCA, VMCA, tá? Conforme o Matheus já comentou, a gente tem esse encontro global, anual, né? Então, ano passado foi em Berlim, na Alemanha, então a gente teve um network muito amplo, né? Pessoas de todo mundo falando sobre o mesmo assunto e também conhecendo alguns lançamentos novos aí da Vim Software. Então, participar dessa comunidade é extremamente vantajoso, porque tu sempre está atualizado e isso ajuda até não só a você pessoalmente, mas também a empresa que você trabalha. Então, é bem legal. Então, só passando aqui a nível Brasil, né, nós temos aí o Wesley, que é MVP, que né, ele trabalha na Vim e também ajuda a comunidade, e toda essa galera aqui, hoje a gente tem aí Matheus, o Pulia, também aqui conosco no evento. Então, esse aqui é o time Brasil, né, que está aí fazendo essa todo esse andamento aí, essa progressão para trazer esses insights para a comunidade Brasil. Bom, aqui para frente eu vou passar para o Magno continuar. Magno, tu quer compartilhar a tua tela ou eu posso continuar aqui e vou passando aqui os slides para ti? Não, pode continuar já. Depois, aí, quando eu for fazer a demo, aí eu assumo a tela, pode Legal. ser? Então eu Eu já vou vou te pedir passar. se poder passar o primeiro. Ótimo, excelente, obrigado. Já, quer falar mais alguma coisa? Posso começar? Não, pode tocar. Então tá, gente. Vamos. Então, o Salesforce, né? Começando a falar, antes de entrar tecnicamente no Vim, né? Entender um pouquinho da necessidade, por que eu preciso fazer backup do Salesforce, né? O Salesforce, assim como outras cargas de trabalho, ele é uma aplicação SaaS, né? Então, é uma aplicação que a Salesforce fornece o CRM para vocês no modelo de serviço. Mas o Salesforce ele é propriamente dito um SaaS
E ele tem características de qualquer outro SaaS, né? O que inclui a necessidade de fazer um backup, né? Não é o fato de você ter um software rodando na nuvem que exclui a necessidade de você fazer a proteção desse software, né? O Salesforce, assim como o Office 365, o Entra ID, qualquer outra carga de trabalho, acho que caiu a conexão e vocês perderam boa parte do que eu tinha falado, Começou a travar mas e depois caiu. caiu, né? Eu tive esse mesmo. Eu até desliguei minha câmera aqui para. Eu tô no hotel, gente, viajando normal, né? E a qualidade do sinal aqui não tá muito bom, até tava pelo celular, mas acho que a internet do hotel tá um pouquinho melhor. Então, Uhum. retomando o assunto, né? Eu estava falando a respeito, né, do Salesforce, das necessidades de fazer backup, como qualquer outra carga de trabalho, né? E a gente fez perguntas, né, relativas a isso no relatório de tendências da VIM, né, onde a gente falou sobre erros humanos podem acontecer, né? Ou seja, eu imputo uma série de dados lá e em algum momento um administrador, um usuário com privilégios elevados, um erro de desenvolvimento, né? Todo mundo, todas as figuras entrevistadas, todas elas concordaram com esse fato, né? E pode acontecer coisas como deleção acidental, corrupção de dados, malware, um erro de integração. Imagina que você tem uma aplicação de terceiros que dá uma carga de dados no Salesforce e por motivo, alguma situação específica, por exemplo, essa integração não funciona corretamente ou ela faz imputação de dados no local equivocado ou uma versão errada, né? Que esses problemas de higienização também, que às vezes um administrador pode tentar fazer uma higienização para diminuir o consumo de armazenamento, de estrutura e acaba deletando objetos acidentalmente. Então a gente tem uma série de fatores que podem causar problemas nos dados que estão armazenados no Salesforce, né? Então isso é um dos fatores que a gente que é um dos temas que nós fizemos nessa entrevista, e todos os perfis de usuários concordaram com a gente, né? Principalmente questões como erros de integração, deleção acidental, scripts que você possa ter, às vezes, para fazer uma edição de dados em massa, dependendo da situação, isso pode causar um problema. Jean, se puder passar para o próximo, por favor. Uhum. Né? E a Salesforce, assim como todo mundo que entrega algum tipo de SaaS, tem um modelo de matriz de responsabilidade compartilhada. Né? Então, o que é responsabilidade da Salesforce? O que é responsabilidade de você como cliente final? Né? E dentro dessa matriz, o que a Salesforce se responsabiliza é sobre a disponibilidade do serviço, é garantir que esse SaaS vai estar online, vai estar com o seu tempo de disponibilidade de acordo com o contrato que vocês fecharam. Ele também vai entregar replicação de dados, mas não focando em backup, e sim focando em disponibilidade, que caso uma região, por exemplo, do Salesforce fique indisponível, você consiga continuar acessando os teus dados por uma outra região, por uma contingência. Mas isso não garante o backup. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu posso fazer uma deleção de um registro e isso imediatamente vai ser replicado para todas as outras cópias da georredundância. Então, isso não garante nenhum tipo de backup. Ela vai ter ali mecanismos como lixeira, você pode exportar semanalmente alguns dados, mas isso não é uma estratégia de backup de fato, né? E falando em níveis de proteção, ela é responsável pela segurança física, pela segurança lógica, mas quando a gente olha para outros itens, como os dados, como o backup desses dados, né, o controle, o armazenamento, a recuperação disso, é sempre responsabilidade do cliente final. O que a Salesforce integra é uma plataforma de software que estará disponível para vocês. Então, essa matriz deixa bem clara, assim como no caso do Office 365 e demais cargas de trabalho que são SaaS, não é pelo fato de estar na nuvem que vai me eximir da necessidade de backup. Nós temos um produto para fazer esse tipo de tratativa, a própria Salesforce também tem o seu produto, eles adquiriram uma empresa de mercado, mas hoje você tem diversas alternativas, tanto que a Salesforce adquiriu uma empresa de nicho aí que fazia proteção desse tipo de dados. Então, e a Vim, né, como player aí bem tradicional do mercado, com hoje o player que tem o maior market share, né, de proteção de dados em geral, tá aqui para apoiá-los. Pode passar, por favor, Gê. Né? E para fazer essa proteção de dados, né, de Salesforce, nós geralmente recomendamos o uso do Vim Data Cloud. O que é o Vim Data Cloud? Vim Data Cloud é uma oferta de backup como serviço da Vim. E ela faz todo sentido, principalmente quando a gente olha para cargas de trabalhos que também são SaaS. Né? Imagina
que você não quis rodar um CRM dentro de casa, por isso você contratou o Salesforce que roda em nuvem. Aí você vai trazer esse backup de volta para dentro de casa. É muito mais interessante ter uma plataforma de backup também em nuvem, que copie esses dados da Salesforce e armazene na infraestrutura desse provedor de backup, que no caso somos nós. Então, Vim Data Cloud é um modelo de backup da Vim que ela entrega tudo como serviço. Hoje a gente suporta várias cargas de trabalho dentro do Vim Data Cloud, Salesforce é uma delas, mas suportamos também Office 365, Entra ID, o próprio Microsoft Azure como plataforma de IaaS, e a gente tem também a oferta do nosso repositório de backup para uso em VBR ou Vim Backup for Clouds, que também é disponível através desse modelo de negócio. E para quem tiver interesse de saber, curiosidade, tá, ok, a gente está enviando os backups para a nuvem da Vim, mas onde fica essa nuvem, né? A Vim consome o Microsoft Azure como infraestrutura, então todo o Vim Data Cloud roda em regiões do Microsoft Azure. Interessante que você tem uma ampla opção de regiões para escolher onde armazenar esses dados de backup, Estados Unidos, Brasil, enfim, uma série de outras regiões que você pode optar quando for armazenar esses dados. Jean, se puderes passar. E quais que são os pontos nossos, né? Quais são as vantagens aí de eu utilizar o Vim para fazer a proteção do Salesforce, por exemplo, né? A gente tem 3 pilares principais que a gente gostaria de destacar aqui. O primeiro deles é eliminar indisponibilidade, depois a gente vai falar um pouquinho sobre mitigar riscos e também utilizar a nossa tecnologia para desbloquear valor adicional dentro dessa aquisição que você faz, né? Eu vim Data Cloud for Salesforce, ele não é só sobre backup, a gente tem alguns valores extras que a gente pode extrair também dessa plataforma. Gia, se puderes mais uma vez, por gentileza. O primeiro pilar é eliminar a indisponibilidade, né? Uma coisa muito interessante quando a gente fala de produção de Salesforce é que a maioria dos nossos concorrentes permite que você, de maneira mais engessada, por exemplo, execute o backup uma vez por dia ou coisa do tipo. No Vim Data Cloud, você pode customizar a execução dessas políticas de backup, incluindo por tipo de objeto. Muitas das vezes, por exemplo, as accounts é um item que é muito importante para mim, então às vezes eu quero ter mais de um backup por dia. Então eu poderia fazer um backup, sei lá, de hora em hora. Agora outros dados. Desculpa aí, eu tô no hotel. Eu acho que a internet caiu de novo, cara. Hoje tá difícil. Eu me preparei bem, tá? Eu tô com 2 celulares roteando a internet. Nenhum deles está com sinal. Nossa, E o hotel do Wi-Fi aqui, o Wi-Fi do hotel também não tá colaborando. Acho que essa hora chega todo mundo, né? Então, horário de vou, pico, né? vou abrir uma reclamação depois aqui a respeito sobre a qualidade da internet. Mas voltando ao tema aqui, então, desculpa aí, pessoal. Eu estava comentando sobre a frequência, né? Que no Vim Data Cloud é muito interessante que eu posso customizar. Então, dependendo do tipo de criticidade que eu tenho, de RPO que eu preciso para certas informações, eu consigo, então, baseado no tipo de registros ou de objetos, criar frequências de backup customizados para ele e ter um RPO menor. Isso é muito bacana. A maioria dos outros softwares de mercado, SaaS ou on-premise, não tem essa flexibilidade que a Vim entrega. Outro ponto importante é também na hora de recuperar os dados, né? A Vim traz ali uma facilidade de busca, comparação, restaurar dados ou metadados, mantendo hierarquia, que é um ponto importante. Muitas vezes um registro depende de outro, e se eu não voltar ao registro como um todo, eu posso ter um problema aí de quebra de relação de confiança nos objetos, e dentro do Vim Data Cloud eu consigo manter essas hierarquias. Outro ponto também legal é que com o Vim Data Cloud eu consigo fazer o gerenciamento centralizado de múltiplas organizações. Então, se por exemplo eu tiver mais de um tenant de Salesforce, eu consigo agrupá-los todos na gestão de uma única console, inclusive fazendo restore de dados cross organizations, inclusive de produção para tenant de sandbox ou para tenant de desenvolvimento, coisas do tipo. Eu consigo fazer backup num tenant, fazer o restore no outro. Basta ter ambos cadastrados dentro do Vim Data Cloud. Eu consigo fazer esse tipo de restore cruzado, principalmente para dar carga de dados, né? Alimentar ambientes de testes, ou às vezes se eu estiver também fazendo uma migração de dados de um tenant do Salesforce para outro, eu posso usar essas capacidades da Vim para me ajudar nesse sentido. Próximo, por favor.
Obrigado. Outro ponto importante é mitigar riscos, né? Então, imagina, eu tenho aqui um software de backup que, se ele estiver vulnerável, o atacante poderia também eliminar, né, esses backups. E no Vim Data Cloud você não tem a possibilidade de deletar o conteúdo do backup, né? Ele tem o conceito de não existir nem botão de delete para expirar backup, por exemplo, né? Então eu tenho ali uma garantia que ninguém vai eliminar esses meus backups. Eu também tenho tecnologias adicionais, como o RBAC avançado, para mitigar e minimizar a quantidade de acessos dentro da plataforma para cada perfil de usuário, MFA para ter um segundo fator de autenticação, né? E até mesmo se eu tiver necessidade, por exemplo, de usar um padrão de identidade dentro do Vim Data Cloud, eu preciso aqui na minha empresa sempre utilizar o Entra ID para autenticação. O Vim Data Cloud é compatível, então você pode fazer um single sign-on e se autenticar dentro da plataforma de backup utilizando credenciais do Entra ID, credenciais da própria Vim também é factível. Você também tem a opção de encriptografar esses dados que você está armazenando no backup, né, para garantir ali a confiabilidade disso. Usar data masking para garantir a privacidade e a segurança desses dados, principalmente quando você está recuperando esses dados, por exemplo, para o ambiente de sandbox, né? Então, eu estou trazendo dados aqui de deals que foram fechados, que envolvem valores, né, da negociação, e eu não quero que o desenvolvedor saiba, por exemplo, o preço final que um cliente pagou numa solução. Eu poderia fazer um data masking, e daí durante o processo de restore, quando eu estiver restaurando esses dados para o tenant de desenvolvimento, substituir esses valores por um valor nulo, substituir por valores aleatórios, eu tenho essa flexibilidade de fazer isso do ato do restore dos meus dados. Próximo. Isso é bem interessante mesmo. É bem legal, isso é bem legal. Depois eu vou mostrar ali no ambiente de demonstração. Outro, aí desbloqueando o valor adicional dessa solução, né? Quais são os diferenciais? Na licença do Vim Data Cloud for Salesforce, ela já inclui a capacidade de fazer arquivamento de dados, Data Archival. Por que isso é importante? Porque, não sei se vocês, né, alguns de vocês já se pegaram no contexto, mas a Salesforce ela te dá um limite de volumetria, de armazenamento, principalmente falando de metadados e de dados, que se você ceder essa capacidade, a contratação é por giga e é extremamente caro. E muitas das vezes a gente tem uma série de informações, de registros que cumulam numa base, uma database maior daquilo que teoricamente eu deveria ter, e eu tenho um custo muito alto para manter esses dados dentro da Salesforce. O mesmo vale para Nexus e para outros tipos de dados, mas aí o custo é até um pouco menor, mas ainda assim significativo. Eu posso usar o Vim Data Cloud para mover esses dados, fazer um archive, ou seja, eu deleto esses dados lá da Salesforce e mantenho só dentro da minha infraestrutura do Vim Data Cloud, dentro do backup. E aí, se algum momento eu precisar de alguma informação dessa, eu consigo fazer a consulta desses dados, se for o caso, recuperá-lo de volta para o ambiente produtivo, mas eu não pago, eu deixo de gastar com a Salesforce e do lado da Vim não tem custo adicional nenhum para fazer isso. Outro ponto legal também na nossa solução é a capacidade de armazenamento ilimitado. Então, você vai licenciar baseado nos usuários que você tem no Salesforce, não é qualquer tipo de usuário, é usuário licenciado de fato, convidados, usuários externos não entram nessa conta, são só os usuários padrão mesmo. Depois, se você precisar de alguma ajuda, eu e já conseguimos mandar o relatório onde você consegue tirar esse tipo de informação, mas baseado na quantidade de usuários, você vai contratar o produto. E aí não interessa se você tem 1 tera, 2 teras, 10 teras, você não vai ter um custo adicional com o armazenamento está sempre incluso, né? E também a possibilidade de eu ter um ambiente de sandbox que fica, por exemplo, eu uma política de restore que fica frequentemente atualizando dados do ambiente produtivo nesse ambiente de teste, né? Geralmente a gente fala D-1, né? Tem tudo que eu tenho na produção, um dia anterior já está, por exemplo, dentro do meu ambiente de sandbox, com mascaramento, fazendo uma rotina automatizada para esse tipo de situação. Então, esses são os principais valores, as principais características dessa solução. Se puder avançar mais um, por favor. E, né, a gente sabe que os mundos, eles não necessariamente estão conectados, então, quem é da área de backup super familiar com o Vim, com as nossas tecnologias, mas geralmente quem cuida do Salesforce é o time de Salesforce, que ele não tem familiaridade com ou proximidade com os times de backup, né? E a forma como o nosso portal é feito, com uma interface simples, familiar, é muito similar ao que o usuário já tem já experiência dentro do Salesforce, acaba conectando esses dois times, né? Então o Vim vem
através da produção de dados, conectar tanto o time de infraestrutura, porque ele precisa ter visibilidade disso também, mas ele não tem expertise relacionada a Salesforce. E, em contrapartida, o cara de Salesforce, o administrador de Salesforce, conhece muito de Salesforce, mas não tem experiência de backup. E aí a gente consegue, através do Vim, conectar esses dois mundos aí para eles estarem andando lado a lado e a gente garantir a integridade, a proteção desses dados que estão armazenados dentro do Salesforce. Já, se puderes passar mais um. Perfeito. E como que a Vim protege esses dados do Salesforce? A gente tem basicamente dois modelos. A gente tem o SaaS, que é o Vim Data Cloud, que nós estamos falando aqui, que já inclui armazenamento, infraestrutura, todas as características de um SaaS. Então você só tem que se preocupar com a quantidade de usuários, fazer a aquisição do SaaS, e dali para frente é tudo com a Vim, a disponibilidade, a manutenção, a atualização dessa plataforma. Ou você também pode contratar o modelo software, obviamente ele é um pouco mais barato, mas você vai ter que provisionar infraestrutura, servidor de backup, instâncias de Postgres para reter esses dados lá dentro, garantir a segurança, a integridade desses dados, mas também é uma opção. Às vezes o cliente quer ter essa informação, né, dentro de casa ou não quer que esse dado fique na nuvem, a gente também tem essa opção de comercialização. Pode fazer? E aí quando a gente olha para o modelo Vim Data Cloud, que é o modelo de SaaS, backup em nuvem, ele já entrega todas as capacidades. A gente pode olhar do lado esquerdo aqui, né, o primeiro item da lista, ele já traz ali todos os pontinhos marcados, com exceção, obviamente, do deployment on-premise ou em outras clouds, porque ele é um SaaS, a Vim que entrega essa solução de fim a fim. Em comparação, o modelo software, né, ele carece de algumas características. Ele não é SaaS, então você tem que fazer a gestão, o gerenciamento de backup do Salesforce vai ser só pela console do Salesforce, diferente do VDC, que eu poderia estar fazendo a gestão do backup do Office 365, do Entra ID e de outras cargas, tudo na mesma console. O preço, né, quando a gente fala de Vim Data Cloud, é o preço do SaaS, tudo entregue baseado no modelo de usuário. Já o modelo de software, seja o Foundation ou Advanced, eu vou gastar também, vou investir ali no modelo baseado por usuário para comprar o software, mas eu ainda preciso de infraestrutura, de storage, de servidores para rodar esse software e então eu ter o backup desses dados. Quando a gente fala de características técnicas, né, a parte de backups, comparação, restore, sandbox, todos os três têm as mesmas características, mas, por exemplo, a licença Foundation do modelo software não me permite fazer arquivamento de dados. Eu vou ter isso só no modelo Advanced, né? E também a capacidade de armazenamento ilimitada não está disponível no modelo software. Você tem que estar repondo. Quanto mais cresce o volume de dados armazenados, mais você precisa vestir infraestrutura para ter um storage maior. Então, essas são as principais diferenças entre as três variantes que a gente pode estar contratando para fazer backup do Salesforce. Se puderes passar mais um. E agora, se a internet permitir, eu vou tentar fazer uma demo para vocês aqui do ambiente, para que a gente possa então conhecer um pouquinho do Vim Backup aliás, do Vim Data Cloud for Salesforce, e conhecer a console. Vou fazer uma simulação de um restore de uns objetos aqui. Então, a gente vai encerrar a apresentação e eu vou compartilhar diretamente aqui a minha tela para a gente visualizar isso. Só um segundo. Perfeito, já parei de compartilhar aqui. Perfeito. Eu vou iniciar o meu Já estamos compartilhamento. vendo. Já estão? Ótimo, excelente. Vamos torcer aí para a internet colaborar. Mas, deixa eu minimizar aqui o Lab Launcher. Eu tinha deixado aberto. Opa, ainda está conectado aqui. Então, o processo de acesso do Vim Data Cloud, né, para qualquer carga de trabalho, é feito pela URL cloud.vim.com. Né? Então, essa é a nossa oferta de backup em nuvem, como eu comentei. Então, eu digitando esse endereço aqui no navegador, eu já consigo ganhar acesso a esse software, né? E aí eu tenho duas formas de autenticação. Eu posso me autenticar com credenciais da Microsoft, como eu tinha comentado, usando o Entra ID como mecanismo de autenticação para o Vim Data Cloud, ou usar credenciais da Vim, que é o meu caso aqui, né? Eu sou funcionário, então vou usar uma credencial do próprio site da Vim, mas eu também poderia utilizar credenciais da Vim, de qualquer conta que você crie no myvim.com, né? Contas normais de acesso ao nosso site, você pode vincular também ao Vim Data Cloud, né? E ao você logar na plataforma, você vai se deparar aqui com os produtos do Vim Data Cloud que você adquiriu. Nesse meu tenant de demonstração, a gente tem proteção do Office 365, do Entra ID, do Salesforce, que é a nossa pauta aqui hoje, e também alguns cofres de backup no Vault. Vejam que é uma interface única, a gente chama de One AI, né? Que é uma interface única, única interface para todas as cargas de trabalho,
com a mesma identidade visual. Eu vou só de curiosidade mostrar para vocês aqui, né? Se eu clicar no Office 365, a identidade visual que eu tenho aqui, onde estão posicionados os objetos, a forma como é concebido, a estrutura da UX é exatamente igual a que quando eu clico, por exemplo, no Salesforce. Né? Ó, vejam que aqui eu tenho diversos tenants, eu tenho a visualização aqui também de licenças que eu adquiri, quantas eu estou consumindo, e aí aqueles tenants que eu tenho acesso, é só clicar em Manage e ele vai me trazer aqui as AUX. Vejam que é a mesma identidade visual. Isso é muito bom para o administrador, né? Que ele administra o backup de Office 365, de Azure, de outras cargas de trabalho, e ele vai se manter, ele não tem uma curva de aprendizagem muito avançada para quando ele vai fazer a proteção do Salesforce, por exemplo. A gente está, hoje são essas cargas que a gente tem aqui, né? E nós estamos trazendo mais cargas também. Até o final do ano, provavelmente, ou início do ano que vem, vai entrar a proteção de Kubernetes também nesse modelo de backup SaaS. E ano que vem a gente quer trazer a console do VBR aqui também para dentro do Vim Data Cloud, para que, em vez de você ter um VBR local, você possa ter a console de gerenciamento em nuvem, e aí nas infraestruturas locais você vai ter ali proxy, armazenamento, dependendo do contexto, mas a gestão você vai poder ter o seu VBR rodando em nuvem. Então, a gente está cada vez mais ampliando e a intenção é que em algum momento a gente tenha uma paridade, né, dos modelos softwares e do modelo SaaS de proteção de dados. Mas dando uma visualização aqui rápida na console, aqui a gente tem algumas estatísticas sobre backup de dados, backup de arquivos, né? O backup Salesforce ele não contempla só dados, ele também contempla arquivos, que são os anexos, os metadados. Eu tenho aqui estatísticas de alteração que estão acontecendo ao longo dos dias, os objetos que mais tiveram modificação. Se eu tenho alguma sessão de restore, alguma coisa que está me pedindo algum tipo de interação, eu consigo visualizar aqui em Notification também. Eu tenho a opção de clicar em View Sessions Details, ele vai me trazer ali as estatísticas daquele tipo de job. Tá? Então, a interface aqui é amigável para a gente ter um primeiro nível de informação. Em Notifications, se eu disparo um restore, um job file, alguma coisa, eu consigo visualizar aqui qualquer notificação que foi vinculada. Em browser, eu defino aqui, imagina que vocês tenham feito um arquivamento de dados, né? Através do browser, você pode pesquisar e, se for o caso, restaurar esses dados que foram arquivados, depois até entra aqui em detalhes. Restore para fazer recuperação, obviamente. Em policies é onde eu configuro tanto as minhas políticas de backup, quanto as minhas políticas também de arquivamento de dados, aqueles dados que eu desejo estar movimentando para dentro do Salesforce, movimentando do Salesforce para dentro do Vim Data Cloud. Atividade, eu tenho os históricos de backup, de restore, e em settings eu configuro os parâmetros do sistema. Deixa eu ver aqui se... Aqui está carregando. Minha interface aqui com a internetzinha que eu tô tá um pouco difícil de utilizar, mas vamos ter um pouquinho de paciência aqui para ver se ele carrega aqui. Deixa eu só dar um refresh. Vamos ver. Lembrando que a comercialização do produto é sempre por usuário, né, Magno? Isso, precisa licenciar todos os usuários do Tenant que são membros. Quando você vem dentro do Salesforce, se você procurar pela organização lá, ele vai trazer os dados, né, da organization, e lá dentro vai ter o número de licenças que vocês têm contratado. E aí é possível que vocês vejam ali certinho a quantidade de usuários, e aí ele precisa adquirir para todos esses usuários que fazem parte do Salesforce. Eu vou pegar aqui. Era isso que eu ia perguntar já. Então, vai ser uma licença VUL para cada ali, digamos, uma relação de 1 para 1. É 1 para 1. Isso, você precisa. É uma licença. Você não tem como fazer proteção parcial, então se você, sei lá, tem 400 usuários adquiridos dentro da Salesforce, você precisa comprar uma licença para 400 usuários do Vim Data Cloud. Você não consegue fazer um licenciamento parcial, por exemplo, como a gente faz isso no Office 365, né? Aqui o licenciamento tem que ser sempre pelo tenant inteiro. Tá bom? Bacana. Deixa eu só pegar a URL aqui, Salesforce, que mostra os usuários, que eu já até mostro onde vocês podem pesquisar isso. Tem um nome específico que você faz a busca dentro do Salesforce. Organization Users, eu acho. Deixa eu ver. Não sei se o meu usuário vai ter essa permissão, mas seria aqui em Setup. Eu acho que eu não tenho aqui. Mas em Organization, tu consegue visualizar esse tipo de dados, tá? Deixa eu só ver aqui. Aí lá onde você vê as licenças,
você consegue... Deixa eu ver se eu tenho um print disso, só para mostrar para você. Eu consigo um print disso. Aqui, ó, achei. Deixa eu colocar dentro do nosso RDP. Então, quando você entra... Eu vou pegar uma imagem da internet, porque o meu usuário dentro do nosso tenant de demonstração não tem permissão, tá? Mas você consegue, em Company Information, você pode ver aqui, você vai mostrar a quantidade de licenças. E aí é Salesforce o que importa para nós, tá? Existe externos, application, né? É o segundo item da linha, é o que importa para vir. Nesse caso aqui, o tenant precisaria comprar 2 licenças, tá? Então, é Salesforce. O usuário do tipo Salesforce é o que você precisa olhar quando for solicitar uma cotação de Vim Data Cloud ou de Vim modelo software para proteção do Salesforce. Então, aqui eu tenho a minha política de backup, eu tenho estatísticas aqui dela, a quantidade de objetos que foram copiados na última execução, alguns detalhamentos, né, um overview dela, mas eu posso também aqui editar essa política, executar ela manualmente. Né? Vamos editar para ver como é que é o processo de uma política. Basicamente, eu vou ter aqui a conta de serviço que eu estou utilizando para integrar com o Salesforce. Eu tenho aqui as permissões também, que eu posso validar se esse usuário de fato tem as permissões necessárias. Quando a gente tem uma volumetria de dados muito grande, que está sendo manipulada, movida do Salesforce para dentro do backup, a gente usa APIs, né, os bulks, para poder fazer essa movimentação. Quando são dados menores, quantidades menores, a gente usa as API padrão. Mas quando eu preciso usar bulk, aqui eu posso determinar até quanto é o percentual de usagem de REST ou de bulk que eu vou estar utilizando para fazer a proteção, para não, porque a gente sabe que no Salesforce tem uma limitação máxima, né? De chamadas de API, seja de bulk ou de REST, que você pode fazer por dia. Então você pode aqui definir a quantidade que você quer utilizar para evitar que você não cause nenhum tipo de indisponibilidade no Salesforce. Após você configurar ali a conta, você vai definir o que você quer proteger, você vai definir também os agendamentos de como vai ser essa proteção. Né? Então eu posso definir, por exemplo, uma política para proteções de arquivos, se eu vou querer excluir algum arquivo da minha execução. Se eu precisar também, eu posso criar agendamentos customizados, porque imagina, eu tenho aqui uma série de tipos de objetos. Eu tenho accounts, eu tenho leads, contatos, uma série de objetos. Vejam, todos eles estão com a política padrão. Mas digamos que accounts para mim é muito importante. Então eu posso vir e customizar, que é o meu caso aqui. Ó. Accounts, ele executa de hora em hora. Ah, mas poxa, aqui em Axis eu precisava rodar a cada 30 minutos. Aí eu posso vir aqui para aquele tipo de objeto, clicar em Assign a Schedule e definir aqui uma execução específica, que pode ser de hora em hora, a cada 2 horas, diariamente, enfim. Posso criar meus agendamentos customizados também aqui, tá? Então, isso é muito legal, porque eu não me limito a ter, por exemplo, uma única rotina de backup para todas as informações. Eu posso customizar conforme a minha necessidade. Eu posso também customizar os anexos, os tipos de objetos que eu vou proteger. Aqui estamos protegendo todos, né? Mas templates de e-mail, documents, anexos, capturas, enfim, todos esses objetos também vão ser protegidos. E se eu quiser fazer alguma exclusão de algum tipo de campos ou de dados, eu posso fazer a eliminação. Eu posso mandar proteger tudo e depois excluir aquilo que eu não quero. Eu também posso definir se quando for adicionado um novo tipo de objeto, um novo tipo de campo, se eu quero que inclua automático a proteção deles, que é o default, que já vem marcado, e se eu não quiser, eu posso vir aqui e desmarcar essas opções. Na próxima tela, a gente define também a questão de criptografia para arquivos, para campos. Se eu quero fazer criptografia, eu posso usar um KMS externo, posso usar, por exemplo, como a AWS, posso usar built-in, né, os recursos internos de criptografia da próxima plataforma também, onde eu defino aqui uma chave de criptografia e ela vai ser utilizada para cifrar isso, ou posso conectar, por exemplo, do KMS da AWS, e aí a gestão de chaves fica externa à plataforma. Aqui eu vou definir a retenção, então aqui, por exemplo, estão 5 anos, e olha que interessante, a retenção também pode ser customizada por tipo de objeto. Então aqui eu tenho uma retenção de 5 anos, mas um objeto específico está com a retenção de 10 anos. Ó. Então, por exemplo, os dados de conta, para mim, contatos, telefones, enfim, são muito importantes, então eu preciso de uma retenção maior desse backup. Então, tu tem essa flexibilidade de customizar só não a frequência de backup, mas também a retenção para cada um desses tipos de dados. E se algum dado
né, for eliminado do Salesforce, eu também posso forçar a eliminar eles do histórico de backup depois de um período específico, né? Então, em um contexto que você fez uma higienização no Salesforce e você quer eliminar esses dados do backup, você poderia marcar o purge aqui. Então, tudo que é deletado no Salesforce, depois de X anos, vai ser deletado do backup também. Então, ele não fica todo o ciclo de vida de 5, por exemplo, arquivos que foram deletados ficariam 2. Isso aqui é uma opção, vai de cada contexto. Lembra-se que o storage está incluso, não tem nenhum custo adicional, então só faria sentido se vocês têm uma questão de compliance, de legal, de LGPD, que não pode mais manter aqueles dados depois de um período específico de tempo. E por último, eu tenho um sumário que me traz todos os detalhes da minha política que eu configurei. Basicamente, é esse o processo. Além da política de backup, eu posso ter política de arquivamento de dados também. Aí, no caso da política de backup, é sempre uma por tenant, mas o archive eu posso ter múltiplas, dependendo do tipo de contexto. Aqui a gente tem uma archive de anexos. Ó. Então, eu estou dizendo aqui o nome da política é archival data, qual o tenant que eu vou estar fazendo esse arquivamento, e aqui eu uso um filtro baseado no tipo de objeto, que é anexos, dizendo que os anexos que foram modificados, né, após, ou posso fazer uma combinação de múltiplos filtros também, eles vão ser, então, deletados do Salesforce e movidos. Então, digamos que eu possa fazer um exemplo prático, né? Todo anexo que tem mais de 2 anos, eu quero deletar do Salesforce, quero manter só no backup. Eu posso vir aqui e, com base no parâmetro, com base na data, fazer esse tipo de ação. Posso adicionar várias condições, e aqui a cada tipo, pode ser pela descrição, pode ser vários atributos que você pode usar para fazer a composição desses filtros, e com base nos filtros você ter ali os resultados, tá? E aí você também, da mesma forma, vai definir aqui algumas opções que você pode ajustar, definir a retenção desses dados que eles vão ficar também dentro do archive. Então, basicamente, são esses os processos, né? Eu posso também dizer a frequência, então, né, que eu vou executar isso, se é semanalmente, que eu vou procurar por novos objetos, a quantidade de registros máximos, isso aqui é uma proteção, né? Imagina que alguém configurou errado, né, e mandou arquivar todos os anexos que eu tenho no Salesforce. Eu posso botar uns limites aqui de segurança, eu posso rodar essa política também em modo teste, e ele não faz arquivamento, ele só mostra o que seria arquivado. Então, quando você está fazendo um piloto, fazendo algum tipo de teste, é interessante você botar a política em modo teste, né? Porque aí você vai ver, se eu estivesse arquivando, tais arquivos teriam sido movimentados. Questão de APIs também você pode customizar aqui, e basicamente essas são as etapas que você faz para configurar a movimentação de dados, né? O arquivamento do conteúdo do Salesforce. Ok, temos aqui então políticas de backup, atividade vai mostrar os históricos de sessão. Vamos ver um processo de restore aqui na prática. Eu estou logado aqui na minha console do Salesforce e vamos pegar uma conta aqui, vamos pegar essa conta Acme e vamos deletar ela. Aqui a gente tem os dados dela, veja o telefone e tudo, né? Vamos vir aqui e vamos fazer uma deleção dessa conta. Vou clicar em cima dela e vamos deletar ela. Então, digamos que eu eliminei acidentalmente uma conta, um objeto. Essa conta está associada com outros objetos. Deixa eu pegar uma conta que não está. Eu acho que essa Tabajara aqui não está. Essa aqui, salvo engano, fui eu que criei, inclusive. Ainda bem que os caras não vieram brigar comigo porque eu esqueci de deletá-la. Mas vamos lá, vamos deletar essa conta. Deixa eu abrir a Tabajara aqui. E vamos fazer a deleção dela. Porque ela não tem hierarquia, então eu vou naturalmente conseguir eliminar. Pronto, não existe mais a minha conta. Se eu precisar fazer um restore de uma conta, como é que é o processo? Eu venho aqui na minha política nos meus restores e vou criar uma política do tipo de restore. Existem vários modelos, por quê? Porque no Salesforce, muitas das vezes, aquele restore, aquele tipo de ação pode ser recorrente. Então eu já posso deixar pré-criado o template e aí fazer algum ajuste pontual, ou se tiver necessidade de dar aquela mesma carga de dados novamente, eu posso simplesmente rodar aquela política de restore. Então a gente vai criar primeiro o modelo, nós vamos estar recuperando aqui registros, né? A gente deletou uma conta, vou botar aqui Restore Account, vou avançar, vou escolher, isso é muito legal, ó, porque nós estamos restaurando dados do tenant em um SDemo, mas se eu tivesse outros tenants, eu poderia fazer essa carga de dados em um outro tenant, um tenant sandbox ou de uma outra corporação que também faz parte da minha empresa. E aqui eu vou escolher agora quais objetos que eu vou recuperar. É uma conta, né? A gente sabe que é uma conta, que eu fiz a eliminação. Eu vou filtrar aqui, eu posso customizar os filtros, né? Se eu quero fazer condições,
quais campos que eu quero exibir aqui na hora para procurar esses dados, né? Eu vou trazer todos, porque são poucos aqui, vou dar um search, ele vai me trazer todas as contas que eu tenho, né, ali armazenadas. Veja que a nossa conta Tabajara ali já apareceu. Eu consigo também aqui escolher qual recovery point que eu quero recuperar dela, né? Eu tenho esse. Ó, veja que na produção não tem mais nada, eu posso comparar até inclusive a nível de atributos, é muito legal. Às vezes alguém mexeu num valor, num atributo específico, eu posso fazer restauração só de um objeto, de um parâmetro desses, né? Eu aqui, no caso, vou recuperar a conta inteira, então eu vou cancelar e vou avançar pelo wizard normal para fazer esse processo de recuperação. Se tiver anexo associado, né, aquele objeto eu posso ativar para fazer o restore deles também. Hierarquia, né? Então, digamos que eu tenha contatos, outros objetos associados àquela conta, eu posso ativar a hierarquia, posso dizer para cima e para baixo, né? Então, parent, né? Então, qual objeto acima desse que, se eu voltar esse, eu preciso voltar o estado daquele objeto também. Então, às vezes, por exemplo, se eu estou restaurando um contato, eu tenho account, eu tenho a pessoa vinculada, eu teria que voltar também aquela account. Eu posso definir aqui os níveis que eu quero voltar para cima e também para baixo, que às vezes eu posso ter objetos filhos desse, né? Então aqui eu posso fazer as minhas ajustes. Se eu quiser fazer a exclusão, estou restaurando múltiplos objetos, eu quero fazer exclusão de registro, customizar registros, né? Então, se eu quiser customizar alguma coisa aqui, eu posso fazer esse tipo de ajuste. Eu vou deixar desmarcado a hierarquia, porque esse objeto não tem nada nesse sentido. Ele é único ali. E aqui é interessante também, eu posso fazer override. Então, se eu precisar, por exemplo, substituir um valor, porque eu estou restaurando isso, porque no meu caso mudou, né? Eu estou restaurando para um ambiente de teste, eu posso dizer aqui, por exemplo, que eu vou trocar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o telefone. Fone. Ó, o número do telefone do cliente eu não quero que o ambiente desenvolvedor sabe. Então eu vou trocar aqui, vou botar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E foi o que tu comentou no PPT, né? Então tu consegue ocultar algumas informações, né? Isso, pode Bem legal. ocultar, substituir, mapear também. Imagina que quando você fez backup, o nome do campo era phone. Só que agora, quando você está restaurando, mudaram para telefone. E aí, se você tiver uma troca, você pode vir aqui e mapear como era para o novo campo e ele vai pegar a carga de dados daquela origem e imputar dentro desse novo campo. Então isso é muito legal, porque às vezes também é dinâmico, né? Muda-se. Agora eu estou mantendo aquela informação em um outro campo, né? Então eu posso definir como isso vai se comportar. Perfeito? Perfeito. Vamos avançar aqui. Eu vou deletar os registros e também vou substituir aqueles que, no caso é um só, ele não existe, esse aqui não vai impactar. Eu posso fazer uma verificação para ver se eu tenho as permissões, posso exportar para um CSV para ver a lista de registros que eu estaria recuperando, ou posso simplesmente concluir. Aqui eu criei um draft, que a gente chama. Então, agora eu tenho aqui o meu modelo, só que eu nunca rodei ele. Então, eu posso vir aqui, selecionar para rodar, posso vir aqui e ajustar alguma coisa. Aqui que eu comentei com o ID Mapping, né? Então, se precisar fazer algum registro nesse sentido. E eu vou, no caso, executar essa política de restore. Posso clicar em Run e ele vai disparar a execução do restore daquela account. E aqui, se eu clicar em Start, eu vou ver os detalhes disso acontecendo quando começar o processo. Ó, como in progress, começou a fazer o processo de restore. Já tem aqui 9 segundos, já restaurou os dados. Ó. Então, o processo já concluiu com sucesso. Se eu voltar na minha console do Salesforce e dar um refresh, vou lá, temos a conta Tabajara de volta. E vejam que o telefone, que não existia, né? Não sei se vocês se recordam, mas ele estava vazio. Eu substituí pelo valor que eu quis imputar no momento. E esses inputs, eles podem ser customizados, tá? Aqui em configurações, a gente tem o Data Mask. Ó. Então, eu posso criar templates de mascaramento de dados. Já existem alguns prontos que eu poderia estar utilizando. Aqui tem um exemplo de configuração. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, que ele pega, por exemplo, contato e gera um e-mail randômico. Eu posso dar um preview para ver o tipo de dados que ele gera. Ó. Então, ele vai gerar dados fakes. Então, se eu precisar substituir um contato, eu consigo. O e-mail, o telefone, o nome das pessoas. Se eu precisar fazer qualquer tipo de mascaramento, eu já tenho uma série de templates prontos e eu posso criar também. Eu tenho o meu modelo de carga de dados e carregar esses valores para cá também, através de um CSV. Então é bem legal, posso adicionar outros campos
e aí para aquele campo específico, sei lá, pegar um account, escolho o campo, billing state, e aí eu posso usar a regra state, posso usar uma string, posso fazer uma série de modos aqui, um texto fixo, e aí ele vai fazer esse mascaramento de forma que eu especificar aqui. E aí eu posso definir esse fixo aqui, por exemplo. Aqui ele está fazendo um nome até meio estranho aqui para o português, mas tudo bem. Então eu tenho aqui os templates de data mask que eu posso estar utilizando. Como eu comentei, dá para conectar um KMS externo, como a AWS, se eu quiser fazer uso. Se eu tiver em algum momento a necessidade também de fazer uma reconexão, trocar a conta de serviço que eu uso para interagir com o Salesforce, isso pode ser feito através do menu de configurações. Já, eu acho que, não sei se consegui passar a mensagem, mas era uma visão geral que eu queria dar aqui da solução, ver quão fácil né? Bem simples, intuitivo aqui, fazer a navegação e a manipulação desses dados. Não sei se tem algum outro ponto que vocês queiram explorar, alguma questão de curiosidade, fiquem à vontade, não sei, Jean, para fazer, tiver alguma dúvida também do pessoal, fiquem à vontade aí para questionar. Eu creio que não. Eu acho que a gente consegue entender que a ferramenta ela é extremamente granular a nível de backup, a nível de restore, e ainda tu consegue criar um template caso tu precise fazer algum tipo de substituição dos dados. Então, a recuperação ela pode ajudar o próprio usuário com uma substituição de dados que ele precise, né? Então, Sim. o restore pode beneficiar todos da organização. Então, Matheus, mais algo a adicionar? Não, acho que é isso. Adorei a parte ali que tu consegue restaurar, inclusive em outros tenants. Incrível Às vezes é mesmo. comum ter múltiplos tenants num ambiente ou até mesmo ambiente de teste. Bacana. Legal. Legal, gente. Muito obrigado, Magnum. Obrigado, Matheus. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, turma. Boa noite. Até mais.